palavra do Eterno nessa noite? Amém. Isaías 43, versículo 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenhas medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Coloque a mão no seu coração, abaixe a sua fronte, abra os seus ouvidos espirituais nessa noite. Amiga Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. Muito obrigada pela tua presença, que ela já é tão real, ó Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, porque nessa noite nós iremos receber de Ti uma porção, ó Pai, revelada da Tua palavra, uma palavra rema, Senhor. Manifesta-te, Espírito Santo, da verdade sobre as nossas vidas. Vem sobre nós com o Espírito de revelação. Vem sobre a Tua igreja com o Espírito de revelação. Dá-nos, ó Deus, entendimento acerca da Tua palavra. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos perceber a Tua poderosa obra e tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas, em nosso meio, em nós e através de nós. Amiga Espírito Santo de Deus, começa a movimentar as águas neste ambiente. Começa a movimentar a cada filho e a cada filha dessa noite. Que cada um deles saia daqui totalmente impactados, totalmente transformados pela Tua presença, pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é Espírito e também vida, Senhor. Então nessa noite não há morte sem vida, não há morte sem vida, não mais morte sem vida, e vida em abundância, porque temos a vida de Cristo em nós. Te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças, Altíssimo, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor que é derramado em nossos corações todos os dias de nossas vidas. Bendizemos o Teu nome e Te enaltecemos em nome de Yeshua Hamashi. Você diga amém. Amém. Aleluia. Coloca para mim, por favor, o versículo primeiro na tela. Vamos acompanhar, igreja. Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Veja, essa palavra eu fui lendo e eu já fui lendo e fui falando em mistério. Porque tem versículos que você lê e a presença do Senhor ela se faz tão real. No momento que você está lendo, como a Bíblia mesmo diz, que a palavra do Senhor, Fernanda, ela é Espírito e vida. E quando nós temos o Espírito Santo em nós, e nós lemos na palavra que é o Senhor falando, aquele Espírito incendeia em nós aquilo que nós já temos, que é a chama do Espírito Santo. Quem está comigo, diga amém. Amém. Mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que formou Israel. Gênesis, Bereshit, no princípio. Gênesis 1 é o cenário do Deus Criador, é o cenário da criação. Gênesis 2 é o cenário da formação. Gênesis 1, Deus está criando. Gênesis 2, Deus está formando. Gênesis 1, Ele está criando. Ele fala que haja luz e houve luz.
haja os luzoeiros e ouve os luzoeiros. Tudo que Deus falava na hora era criado barrar, do nada, a partir do nada. Esse copo poder ter sido criado, eles pegaram matérias-primas para poder fazer esse copo e ele se transformou nesse objeto. Foi criado a partir de uma matéria, a partir de uma partícula. Barrar na criação significa criar a partir do nada. O nosso Deus, ele não precisa que você faça nada. Quando ele diz que vai fazer algo na tua vida, ele não precisa da tua ajuda. Ele simplesmente cria. Gente, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse Deus e espero que vocês entendam aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Mudando de rota. Então o Senhor, ele cria Jacó. Jacó, ele foi 171. Se você quer saber o que é ser 171 na Bíblia, você vê a história de Jacó. Um homem usurpador, enganador, mentiroso. Pensa num sujeito arretado. Era esse tal de Jacó. Só que, assim como Jacó, ele era ex-enganador, ex-71, ex-mentiroso, todos nós aqui somos ex alguma coisa também, amém? E aí, quando nós temos um verdadeiro encontro com aquele que conhece os nossos dias e sabe exatamente quem nós somos, porque dele nenhuma mentira permanece de pé, quando ele está lá empreendendo o Val de Jaboque, o Senhor visita aquele homem. E ele falou: olha, você lutaste com Deus e por conta disso, a partir de hoje eu mudo o teu nome. Agora tu não é mais Jacó, agora tu não é mais criado, agora tu é formado, agora eu te formei nação, agora tu é Israel. Sabe o que o Senhor está falando? Você ainda tem mentalidade ainda de pessoa, de ser humano. Deus não te chamou como pessoa, Deus te chamou como uma nação. Você está orando por um filho, Deus não vai te dar um filho, Deus vai te dar uma nação. Você vai gerar uma nação no teu ventre. Eu te criei, Jacó. Ele criou Jacó. Mas ele está dizendo: eu te formei, Israel. Cresci em Jacó e fui formado em Israel. Formado vem do hebraico Yatza. Yatza significa botar a mão e moldar, botar a mão e mexer. Quando Deus cria em Gênesis 1, Silvana, ele está falando haja, e tudo foi passando a existir. Mas em Gênesis 2, ele fala: agora façamos o homem. Esse façamos vem de fazer, de formar. A Yatza é botar a mão na massa. Você é tão amado pelo Pai que você teve que botar a mão para que você pudesse ser formado. Glória a Deus. Ele não falou: haja Viviane. Viviane, ó, puf, existiu. Não, ele foi lá e movimentou a Viviane. Ele foi lá e moldou a Viviane. Ele tocou. Sabe o que é isso, igreja? Nós temos a digital do Pai nas nossas vidas. O Senhor te criou, Jacó, mas ele te formou, ó Israel. Está na hora de você passar da criação e começar a entrar na formação. Pastora, como que eu faço isso? Vamos comigo lá em Romanos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, não deis a forma desse mundo na tua vida. Você não tem que estar na forma do mundo. Você tem que estar formado em Cristo. Sabe, domingo eu ministrei aqui falando sobre ser achado nele. Que tem diferença entre termos Cristo e sermos achados nele. E tem muita diferença. E eu fui falando muitas coisas para que vocês pudessem entender. E o Senhor está falando: nós estamos no mundo, mas nós não precisamos seguir o curso deste mundo. Nós não temos, irmã Érica, que entrar na forma deste mundo. O mundo jaz no maligno. Mas hoje é culto de libertação. Eu preciso declarar a palavra, porque a palavra é que te liberta. Não se moldeis a padrões desse mundo, mas transformai-vos pelo poder do Evangelho. Transformai-vos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tenha uma mente transformada. Tenha uma metanoia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Versículo 2, por favor.
A gente nunca quer declarar isso. A gente nunca quer viver isso. Só que a Bíblia está assim, olha, quando você passar pelas águas, sim ou não? Sim. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Tiago, a Bíblia não está dizendo que se você passar pelas águas. A Bíblia não está dizendo que se você passar pelas águas. Se significa que é dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a Bíblia está afirmando quando você passar. Quando você passar, significa que você vai passar. Que isso, pastora? Está declarando sobre minha vida que eu... Não, eu estou dizendo que todos nós, como filhos de Deus, nós precisamos passar pelas águas e também pelo fogo, porque é nesses momentos que Ele se revela na minha e na tua vida. Porque quando você passar pela água, o Senhor estará com você. Quando você passar pelos rios, Ele não vai te submerger. Quando você passar pelo fogo, você também não vai se queimar, porque chama nenhuma vai te atingir. Vamos lá no Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam parando uma fornalha 7 vezes mais ardente. Só porque eram filhos de Deus e não se curvaram a Baal, não se curvaram aos deuses estranhos lá de Canaã. É Canaã que eles estavam? Babilônia. Da Babilônia. E aí, eles não se curvaram. E porque você não se curva, você vai passar pelas águas. E porque você não se curva, você vai passar pelo fogo. E porque você não se curva, você vai ter que passar pelos rios. Mas independente daquilo que você passar e tiver que atravessar, o Senhor, Ele é contigo. Eu vou repetir. Independente daquilo que você tiver que passar, Bianca, o Senhor está dizendo na palavra dEle, Ele é contigo. Então não temas. Não temas. O Senhor, Ele é contigo, Viviane. Não temas essa aflição, não temas essa angústia, não temas essa tribulação. O Senhor, Ele é contigo. Estamos findando o ano de 2025. Estamos entrando daqui a 3 semanas do ano de 2026. E o Senhor, Ele não muda. Ele é imutável. O amor dEle por você não aumentou e nem diminuiu. Se você vacilou ou se você se conseguiu permanecer na presença dEle, o amor dEle por você não mudou. Seja você vacilão ou não, o amor dEle permanece. Porque Ele é imutável. Nele não tem variação, nem sombra de dúvida. Ele é imutável. Se Ele fala missionária aquela que Ele te ama e ponto. Não tem o que ela faça que vai diminuir o amor de Deus pela vida dela, porque Ele tem personalidade e atributos. E um dos atributos de Deus é a fidelidade dEle. Mesmo que nós não sejamos fiéis a Ele, todavia Ele permanece fiel a você. Pastora, pequei, errei, vacilei, muda a rota. Pastor, esse ano eu bobiei, esse ano eu traí, esse ano eu pequei, esse ano eu adulterei, esse ano eu forniquei, esse ano eu me masturbei, esse ano não interessa. Ele não está aqui para te condenar, porque a Bíblia diz que nem Ele quer te condenar, Ele quer te salvar. E essas palavras é para que você tenha entendimento e libertação na tua mente. Não é porque você pegou que você tem que ficar lá no passado, preso no teu passado. Ele está falando, olha só, tem um caminho para você seguir, tem uma nova rota, tem uma trajetória, vambora. Sacode essa poeira, bota esse inimigo por terra e vambora, que eu estou te ajudando, eu estou contigo, esforço-te, entende, bom ânimo. Isaías 43, ele está falando para um povo. Que povo é esse, pastor? É o povo de Israel. O povo de Israel tinha sido levado exilado para a Babilônia. Região norte, região sul Judá, região norte Israel. A Babilônia foi lá e sitiou, saqueou Israel, destruiu tudo, fez 3 despojos por 3 vezes, levou pessoas da sua cidade natal para a Babilônia. E no exílio eles viveram muitas situações. Uma delas, eles não podiam mais adorar a Yahvé, não podiam mais adorar o Deus deles. Por quê? Porque lá não tinha o templo e eles só adoravam dentro do templo. É por isso que lá Jesus, quando ele está de boca com aquela mulher samaritana, ele vai falar:
verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então você pode estar dentro do teu banheiro, tomando um banho, e você pode estar adorando ao Yahvé. Porque eu não preciso mais estar lá em Israel, no templo, para adorar Ele, em qualquer lugar, porque agora eu sou o templo. Coloca a mão no teu peito e fala assim: agora eu sou o templo. Agora eu adoro Ele onde eu estiver. Aleluia. E aí, esse povo está exilado só por causa de desobediência. Gente, olha só, Deus pega o povo, tira lá do faraó, lá do Egito, leva esse povo numa trajetória por um deserto, para levar eles para uma terra que manda leite e mel, amém? Nesse trajeto, Deus falou para eles assim: olha só, vocês vão entrar na terra prometida, mas quando vocês entrarem nessa terra prometida, eu tenho uma ordem para vocês. Vocês têm que deixar a terra descansar. Vocês vão trabalhar na terra por 6 anos e por 1 ano vocês vão deixar a terra descansar. Vocês não têm que ficar produzindo nem colhendo nada. Deixa a terra descansar. Gente, Deus cuida da terra. Deus não vai cuidar de você. Aleluia. Sabe, eu já tive crise de ansiedade e é horrível. Eu não sei como uma pessoa sem Deus consegue atravessar e passar por esse turbilhão que a pessoa passa. E sabe o que eu aprendi? A Bíblia manda eu ir olhar para os passarinhos. Aí esses dias eu estava sentada lá na minha sala e as minhas cachorrinhas estavam deitadas no quintal. E aí eu estou olhando para elas e a ração delas fica ali próxima a elas. E aí vieram 2 passarinhos lá de fora e os passarinhos começaram a comer dentro da raçãozinha das minhas cachorrinhas. Botaram as patinhas na lateral e começaram a picar as ração. Fiquei com raiva, porque eles fizeram uma bagunça na ração. Eles espalharam a ração todinha das cachorras. Mas o Senhor falou assim: mas olha o que eu já te ensinei. Observar os pássaros. Eles não têm aonde, eles não têm celeiro, eles não têm aonde juntar, eles não trabalham, eles não fazem nada. E eu sustento todos eles. Aleluia. E aí eu entendi, Rose, que quando a gente não trabalha, aquelas pessoas que trabalham irão prover os filhos do Senhor que não trabalham. Aleluia. Meu Deus, é muito profundo. Gente, eu estou rindo, mas é da graça. Eu estou rindo pela graça. Eu estou rindo pelo que nosso Deus faz. Sabe, irmã Simona, você testemunhou lindamente aqui. Mas olha o que o Senhor está dizendo. Olha para os pássaros. Eles não têm investimento. Eles não trabalham. Eles não têm terno, não têm gravata. Eles não têm salário. Mas eles comem das mesas da onde eles nem imaginam. E eles simplesmente entraram no meu quintal e comeram da ração que o meu marido comprou. E eles não gastaram nada, eles só se alimentaram, se fartaram e foram embora. E ainda deixaram a bagunça para eu limpar. Gente, eu estou falando isso só para que você entenda o amor de Deus por você. E ele falou: olha, vocês vão entrar na terra prometida. Vocês vão trabalhar na terra por 6 anos. No 7º, não mexam na terra, deixa ela descansar. Mas os olhudos dos israelitas, as frutas eram tão grandes. Quando a gente for lá, vocês vão ver. A Bíblia diz que eles tiveram que carregar um cacho de uva com 2 pessoas enfiadas no madeiro, carregaram 2 pessoas um cacho de uva, gente. Hoje tu vai no sacolão, o cacho de uva é desse tamanhozinho e caríssimo, dependendo da uva. Escuta, eles não pararam, não deixaram a terra descansar. Eles continuaram trabalhando na terra. Aí o Senhor entrou com a penalidade deles. Eu não falei para vocês deixar a terra descansar? Se Deus manda a terra descansar, imagina eu e você. A gente tem o direito do nosso descanso. É verdade. Aí ele foi e falou: porque vocês não deixaram a terra descansar. A cada 1 ano que vocês não deixaram a terra descansar, cada 1 ano vocês ficarão no exílio babilônico. Ou seja, eles ficaram 70 anos no exílio, culpa de uma desobediência. Porque se tivessem feito aquilo que Deus tinha mandado, eles não tinham parado no exílio. Quem está comigo, diga amém. Amém. Pastor, o que é exílio? Exílio é eu pegar uma pessoa que mora lá em Jerusalém, Israel, e colocar a pessoa lá na outra cidade, Babilônia, e botar essa pessoa lá, ela fica escravizada? Não. É diferente.
No exílio, eles podiam ter casa, eles podiam construir, eles podiam se casar, eles podiam trabalhar. Eles estavam exilados. Eles estavam numa terra estranha, eles eram maltratados, mas eles não eram aprisionados. Ok? Estar exilado não significa estar aprisionado, nem escravizado. Eles só eram obrigados a ficar numa terra estrangeira e ali produzir aquilo que eles tivessem que produzir. Então, após 70 anos, quando acaba o exílio, o Senhor permite que eles voltem para Jerusalém. E muitos não quiseram voltar para Jerusalém. Por quê? Imagina você 70 anos morando, vamos usar os nossos termos, nós somos brasileiros e vamos supor que nos pegassem obrigatoriamente e nos levassem para a África e colocassem a gente lá na África a gente tivesse que produzir, tivesse que morar lá por 70 anos, com uma penalidade. Então 70 anos, lá você cresceu, desenvolveu, lá você casou, lá você teve filhos, então você já estabeleceu uma vida. Aí quando Deus fala assim, agora vocês podem voltar, nem todos eles quiseram voltar, porque já tinham construído vidas, então permaneceram lá. Por que eu estou falando isso? Porque exílio é diferente de ser escravo. Gente, eu estou falando porque eu sou muito questionadora da Bíblia. E tem algumas coisas na Bíblia que eu falo, não concordo com isso não. E aí, por eu não concordar, o Pai, ele é muito bondoso na sua misericórdia, ele me faz entender algumas coisas. Eu vou explicar para vocês. Quando eu li assim, o apóstolo Paulo, escravo de Cristo, falei, como assim escravo? Aí eu entro com a minha obrigada. Tá esperando o Verônica falar. Verônica não me ajudou, poxa. Eu tinha da minha justiça própria, como assim escravo? Se Deus já me libertou da escravidão, por que eu sou escravo? Se ele diz que eu sou livre, ele vem para me dar liberdade. Gente, não só eu que penso assim, vocês são tudo crente mesmo, né? Eu estou me convertendo todo dia. Glória a Deus por nossa igreja crente. Mas eu vou te ajudar, tia Ju, só tia Ju tem a dúvida comigo. Porque escuta, na minha mente, escravidão é aquilo que o Brasil fez com os africanos. Pegaram os africanos, trouxeram para o Brasil e fizeram os africanos trabalharem sem salário, trabalharem sem dignidade nenhuma, trabalharem sem condições de vida, fizeram eles de escravos, eles podiam se reproduzir, mas eles eram maltratados, eles não tinham uma vida digna. Amém? Acho que você, quando estudou história na tua escola, você sabia muito bem como era os maus tratos com os escravos, sim ou não? Sim. Então, quando eu li isso na Bíblia, Paulo dizendo apóstolo Paulo, escravo de Cristo, falei, por que escravo? Se escravo é maltratado. Aí o Senhor me ensinou, com todo o amor que Ele tem pela minha vida, me deu um pouquinho de sabedoria. Ele falou, minha filha, não é assim que você está pensando. Por quê? Porque na Bíblia, o escravo é totalmente diferente daquilo que a gente, aqui no Brasil, entende como uma escravidão. A Bíblia, quando um homem era rico, ele tinha uma propriedade muito grande, ele tinha uma produção, um exemplo, vou usar uma fruta, manga, e aí ele precisava de trabalhadores para poder cultivar, para poder regar a terra, para poder colher. Então ele tinha 3 opções, Manu. Ou ele pagava uma pessoa por dia para trabalhar na propriedade dele, ou ele pagava uma pessoa mensalmente para trabalhar na propriedade dele, ou ele comprava um escravo, que significava um servo, dois. Então, quando ele comprava um escravo, ele era obrigado, esse proprietário, a dar moradia, a dar alimentação, a dar saúde, a cuidar da vida dele e fazer com que ele tenha um bem-estar. Então, na Bíblia, quando uma pessoa era escrava, não estou falando do escravo do Egito, ok? Que aquilo lá é do inimigo, não é esse escravidão. É o escravo da Bíblia, quando Jesus Cristo fala de escravo no Novo Testamento. Esse escravo, esse doulos, esse servo, muitas pessoas elas se voluntariavam para poder ser compradas. Por quê? Porque lá eles tinham tudo com facilidade. Lá eles não precisavam pagar, funcionário aquela plano de saúde. Lá eles não precisavam fazer compra. Lá eles não precisavam comprar nenhum imóvel. Porque tudo isso
era dado para eles. Então, o escravo, na época da Bíblia, ele tinha muitas regalias. Entenda comigo. O escravo, na Bíblia, tinha regalias. Então, muitos escravos se voluntariavam, muitos homens se voluntariavam para poder ser escravo. Para quê? Para poder ter mulher, para poder ter filho, para poder ter melhor condição de vida. Então, é totalmente diferente o nosso pensamento com aquilo que a Bíblia fala. Aquilo que a gente entende como escravidão é totalmente diferente daquilo que a Bíblia está nos ensinando. Então, naquela época, um proprietário, quando comprava um escravo, ele tinha a obrigação de ficar com ele por 6 anos. E no 7º ano, pastora, ele tinha que liberar aquele escravo. Para quê? Para ele viver a vida dele, para ele descansar. É como se fosse um ano sabático, como se fosse um ano de folga, um ano de férias. E aí, o que acontecia depois de 6 anos? O escravo, ele gostava tanto do seu senhor, Manu, que ele falava assim: olha, eu não quero que você me deixe, eu não quero ir embora, eu não quero acabar o nosso contrato, eu quero permanecer sendo seu escravo, eu quero permanecer com você, eu quero permanecer te servindo, eu quero permanecer e dedicar minha vida inteira servindo a você. Aí o que o Senhor fazia junto com o escravo em praça pública, que na época da Bíblia era como se fosse um tribunal de justiça, eles furavam a orelha desse escravo. E então ele começava a ser chamado o escravo da orelha furada, ou o escravo por amor. Então eu entendi, através do meu amigo Espírito Santo, que quando eu agora leio que Paulo fala, eu, apóstolo Paulo, escravo de Cristo Jesus, não significa aquela pessoa que é maltratada, significa que aquela pessoa é tão agraciada pelo Senhor que ela serve, que ela quer viver para aquele Senhor. Aleluia. Que ela quer dedicar toda a vida dela servindo aquele Senhor. Que ela entendeu que aquele Senhor ele é tão maravilhoso para aquela pessoa que ela quer dedicar a vida dela completamente. O salmista Davi, no Salmo 40, ele vai dizer que ele tem a sua orelha furada com alegria. Aleluia! Glória a Deus! Quantos aqui são servos da orelha furada? Aleluia. Eu vou perguntar para a gente não entendeu. Quantos aqui nessa noite são servos da orelha furada? Aleluia, gente! Glórias ao nome do Senhor. Bota para mim versículo 8. 18, isso, obrigada, você está certo. Não fiquem lembrando das coisas, nem pensem nas coisas. Então, o que está acontecendo nesse versículo? Isaías está falando para o povo de Deus, aquele povo que está exilado. Olha, o mesmo Deus que abriu o mar, que fez e aconteceu com aquele povo, ele é o mesmo Deus de hoje. Ele é o mesmo Deus que ainda faz. Então ele está dando uma orientação para aquele povo que está exilado. Não fica lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. E aí o Espírito Santo falou comigo sobre esse versículo. Olha para o telão todo mundo, por favor. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Você quer lembrar? Passado. Quando eu penso no meu passado, eu lembro, porque eu tenho memórias. Então o meu passado fica na minha memória. Então eu tenho lembrança de tudo aquilo que aconteceu no meu passado, sim ou não? Sim. Mas o Senhor está falando, não fiquem lembrando das coisas passadas e nem pensem nas coisas. Gente, isso aqui Deus está dando uma psicologia com o povo dele que está exilado. Isso aqui é um tratamento de um psicólogo que está com o seu paciente no seu divã, e ele está falando para esse paciente: olha só, você andou exilado, mas não fica lembrando das coisas passadas, não, e nem pense nas coisas antigas. Ele está dizendo: esquece aquilo que já te aconteceu, vamos embora prosseguir, vamos mudar de rota. O Senhor Jesus está dizendo assim: ó, não fica lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas, porque o meu passado vem na minha memória, vem na minha lembrança, mas as coisas antigas não tem que estar no meu pensamento. Eu vou repetir isso. O meu passado vem na minha memória, vem na minha lembrança. Mas o meu passado, aquilo que eu vivi, não tem que estar no meu pensamento. Por quê, pastora? Porque lembrança é diferente de pensar. Eu lembro daquilo que eu passei, mas eu penso naquilo que eu posso viver. Aleluia! Eu me lembro, a minha memória me lembra daquilo que eu já passei, me lembra dos meus traumas, me lembra dos meus dias ruins. Mas o Senhor está dizendo: para de ficar também pensando no que você passou, porque a memória, a tua lembrança não tem como apagar, mas o teu pensamento você tem como mudar. Aleluia. Então o Senhor está dizendo: para de ficar pensando
que eu não vou declarar esse nome aqui, porque não vai vir sobre a nossa vida em nome de Jesus, amém? Porque a nossa palavra tem poder, não quero declarar ela sobre a vida de ninguém nessa noite. Mas enquanto nós tivermos lembranças, nós vamos nos lembrar sim daquilo que passou. Amém, Dani? Mas a Bíblia está dizendo, a lembrança vem, mas o pensamento você pode mudar, então muda o teu pensamento. Aleluia. O Senhor diz assim, olha, eu sei o pensamento que eu tenho sobre você. E quando ele fala que ele sabe o pensamento que ele tem sobre você, ele não está pensando naquilo que tu fez, naquilo que tu vacilou, naquilo que tu deixou de fazer. Ele está pensando assim, ó, eu sei que tu pode mais. Eu sei que você vai além, eu sei que você vai avançar. Eu sei que você vai conquistar, eu sei que você vai conseguir. Quem está comigo, diga amém. Amém. 19. Agora a gente já está na mensagem. Glória. Eis que faço uma coisa. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O Senhor está falando para um povo que está aprisionado. O Senhor nessa noite está falando para um povo dele, que ele quer libertar de algumas amarras. O Senhor nessa noite está falando para o povo dele, que ele está declarando sobre a tua vida. E que você tenha fé e creia naquilo que é impossível para a tua vida. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Eu quero nesse momento que você pense na situação que você está vivenciando. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você traga a sua memória agora nesse momento. Aquilo que você está passando. Você dentro da tua casa, você com o teu Deus, você com a sua família, você com o seu trabalho. Pensa nessas circunstâncias, por favor. O Senhor está te dizendo, nesse momento, eis que faço uma coisa nova sobre isso que veio à tua memória. Eis que faço uma coisa nova sobre isso que veio na tua mente. Eis que faço uma coisa nova sobre essa situação que você não está conseguindo romper. Eis que faço uma coisa nova sobre essa enfermidade que está tentando te assolar. Eis que faço uma coisa nova sobre essa porta que você está batendo e ela não está se abrindo. Eis que o Senhor está fazendo uma coisa nova que é impossível aos teus olhos, mas não é aos olhos dele. Glória. Aleluia. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Tem uma outra tradução? Bota na arte, por favor, para eu ver se é a tradução que eu quero. Não, bota na área. Vê se a área pega. Não, mas deixa, tá bom. Este faça uma coisa nova que está saindo à luz. É porque tem algumas tradições que está dizendo que ela está surgindo. E no original esse surgir significa uma semente está brotando e algo vai acontecer. Eu vou repetir. Esse surgindo significa que mesmo que você não esteja vendo, não significa que não esteja acontecendo. Esse surgindo significa que o Senhor está fazendo algo na tua vida que aos teus olhos naturais você ainda não enxerga, mas que já está acontecendo. Este surgindo é o Senhor dizendo para mim e para você, não importa as circunstâncias que você não enxerga, não importa a tua fé que é limitada e pequena, o que você precisa crer na palavra do Eterno que está dizendo para você, já surgiu, já está sendo preparado, já está sendo feito, uma hora virá a substância e tu verás e contemplarás. Está surgindo, igreja. Marcelo, eu não estou vendo, pastora, mas já surgiu. Uma hora vai vir à tona, você vai ver aquilo que o Senhor está fazendo. Pastora, mas eu estou me esforçando, eu estou orando, eu estou buscando, eu não estou vendo milagre ainda. Mas o Senhor está dizendo, já surgiu. Você não está vendo ainda com os teus olhos naturais, mas eu estou te convidando nesse momento a abrir os teus olhos espirituais e contemplar aquilo que eu estou fazendo por amor à tua vida. Este
surgindo aquilo que tu pediu em intercessão a Deus. Está surgindo aquilo que você clamou a Deus. Está surgindo aquilo que você falou: Deus, quando vai chegar a minha vez? E aí, Deus, igual o profeta Abacuque, ele se revolta contra todas aquelas impiedades, vendo os ímpios prosperarem, vendo as situações indo de mal a pior. Ele se revolta e ele fala: e aí, Deus, até quando tu permitirás essa situação? Talvez você chegou aqui em dezembro desse ano e você está nessa situação, clamando ao Senhor com todos os teus pulmões e falando: e aí, Senhor, eu estou aqui, eu continuo insistindo, eu paro, eu continuo insistindo, eu deixo, eu continuo insistindo, eu abandono. E o Senhor manda te dizer: Ele não se compraz naquele que retrocede. Avança, 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 avança. Ei, o Espírito Santo está passeando aqui nesse ambiente. Eu vou te dar 30 segundos para você falar em línguas espirituais, para você se edificar, para você edificar o templo do Espírito Santo. Edifica-te, edifica-te, edifica-te. Rabacampa, rabaxene, rabacampa, rabaxene, rabacampa, rabaxene. Ele vai agir em teu favor. Você que aplauda ao Senhor, que Ele está fazendo uma coisa nova que ela já pediu. Sabe? Mas de ministrar eu amo o Senhor. Toda vez que a missionária Verônica ou a irmã Eliane coloca a escala de pregação do mês, nós pastores recebemos essa escala. E quando eu vejo meu nome, eu já começo a orar. Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja no dia tal? Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? Eu orei na semana passada e Ele falou que Ele quer que nós sejamos achados nele. E aí orando, porque o pastor deu esse tema. Só que o interessante é que quando eu estava orando sobre ser achado nele, o Senhor ele falava comigo sobre esse versículo. Eis que estou fazendo uma coisa nova, tá vendo? Eis que estou fazendo uma coisa nova. E quando eu li o versículo, eu fiquei emocionada de ver como o Espírito ele vai testificando aquilo que ele vai falando aos nossos corações. Sabe? A vida ela é feita de ciclos. Repita comigo: a vida é feita de ciclos. Existe o ciclo humano. Você nasce, você cresce, você reproduz, você envelhece e você morre. Então tudo na vida tem um ciclo. Ciclo vem da palavra em latim círculo. É um círculo. Ciclo significa um tempo para você realizar algo na tua vida. Ciclo significa um círculo. Espiritualmente, você nasce em Cristo Jesus, quando você o recebe como seu único e suficiente Salvador. Você cresce na fé, você amadurece na fé e você completa a sua carreira e Ele te recolhe para perto dele. Por quê? Porque aí você chega numa estatura de varão perfeito. E quando nós alcançamos essa estatura de varão perfeito, Ele tem o prazer de recolher você para perto dele. Amém, igreja? Porque nós temos um alvo, nós temos um propósito, nós temos um objetivo nessa terra.
Ontem eu estava tentando estudar e a Brenda foi lá no meu quarto. E aí eu estou colocando a Brenda para ler. Eu falei para ela, você tem 10 anos e você vai começar a ler livros. E aí eu botei um livro para ela ler. A menina é cristã e ela está lendo o livro. Mas não gosta de ler. Eu falei, Marcos, não é sobre gostar, é sobre ter disciplina. E eu tenho estabelecido isso na minha vida. Nem tudo aquilo que você tem que fazer significa que você faz porque gosta, significa que você faz porque você tem disciplina. Lá no Kids eu falei para as crianças, eu quero vocês nas férias tendo o momento de vocês com Deus. Vocês não vão ficar só na televisão, não vão ficar só jogando bola, não vão só ficar brincando, vocês vão ter também o devocional de vocês. Expliquei para cada um deles como eles iam fazer o devocional. Vocês vão tirar uma hora da tua vida, do teu dia, para ficar com Deus. Você vai ler a Bíblia, você vai botar um louvor, você vai ficar adorando. E eu falei, eu quero que vocês façam isso. Então aquilo que eu ensino para o filho de vocês, eu tenho que botar a minha filha para fazer. E aí eu estava lá tentando estudar essa ministração e a Brenda entrou no meu quarto e ficou lá do meu lado. Já leu o teu livro hoje, Brenda? Não, eu falei, então pega lá para você ler. Aí ela começou a ler. Mas aqui ela está falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas lá no Kids, vocês não falam que é um só? Falei, sim. Mas então, aqui está dizendo que ó, é Deus Pai, é Deus Filho. Aí começa o interrogatório. Gente, você quer avaliar a sua fé? Vai conversar com o Kids. É verdade. Cada pergunta capiciosa, tem hora que eu falo, Brenda, vai perguntar pro teu pai. Tem hora que nem eu tenho a resposta, meu amor. Mas umas perguntas. Aí eu falei, minha filha, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, por que ele mora dentro de mim? E por que eu tenho que falar que ele é uma pessoa? Se ele não existe, se ele não tem vida, se ele é espírito. E aí você depois vai lá para a Brenda, que ela está ali no Kids, e responde isso para ela, por favor. Mas é daí para cima, a pessoa dela, é ladeira abaixo, não é daí para cima as perguntas, né? E aí ela falou, mãe, eu me sinto num jogo. Eu falei, como assim? Não tem um jogo da vida? Que você joga o jogo da vida? Ontem minha filha falou isso para mim, 11 horas da noite. Eu me sinto num jogo, porque, e ela com os olhinhos cheios de lágrimas, porque eu estou aqui nessa terra, eu sei que eu vim de Deus, então eu estou nessa terra, e eu fico vivendo nessa terra, eu vejo tanta coisa feia, tanta coisa ruim acontecendo, e eu falo, eu não queria estar aqui nessa terra, eu queria estar lá com ele. Eu falei, mas tá egoísta, né? Porque ele vai estar lá no bem bom e a mamãe vai estar aqui sofrendo. E aí eu falei para ela, minha filha, a gente está no mundo, mas Jesus ele fez uma oração. Pai, eu sei que eles estão nesse mundo, mas eles não são desse mundo. Então livra eles do mal. Então a nossa oração, filha, é sempre quando a gente finalizar, falar, livra-nos do mal, porque foi a oração que Jesus fez. O mundo é mal, o mundo já está maligno, nós somos de Deus. Mas se eu sou de Deus, então por que eu não fiquei lá com Deus? Por que eu precisei vir? Eu falei, aí se chama propósito. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque Deus tem um propósito também na tua vida. Eu sei que você não queria estar aqui vivendo esse jogo. Eu sei que você também, como a Brenda, queria estar lá no céu, desfrutando da presença do Pai ali. Só que Ele te mandou aqui nessa vida, nesse jogo da vida, porque Ele tem um propósito na tua vida. Porque tem pessoas que você vai ganhar para Cristo que eu não vou conseguir ganhar. Quem aqui já vai falar de Billy Graham? Grande pregador do Evangelho, sim ou não? Sim. Ganhou muitas almas para Cristo, sim ou não? Sim. Mas algum de vocês aqui foi ganho por Billy Graham? Não. Quem ganhou você? Quem recebeu você para Cristo? Muitos de nós foi um parente, foi um vizinho, foi um amigo próximo, foi alguém que ninguém conhece o nome. Mas essa pessoa, Chayane, que ninguém conhece o teu nome, você vai fazer o nome de alguém ser conhecido diante de Deus. Você não precisa ser grande para Ele te usar, não. Você só precisa estar disponível para que Ele te use. E aí você vai fazer, missionária Manuela, pessoas serem reconhecidas diante de Deus. Porque quando o pecador se arrepende, lá no céu tem uma grande festa. E o Senhor Jesus fala aqui, olha aqui, pai, esse aí é teu filho a partir de agora. Ele não precisa que você seja um Billy Graham, não precisa que você seja ninguém grande. Porque você vê as pessoas, o Ciano se virar na televisão, ganhando várias almas, e você quer se comparar. Ele não se compara não, vive o teu propósito. O propósito dele é um, o teu propósito é outro. O teu propósito é diferente. Não se compara não, porque quando você tem comparação, você paralisa no teu ministério, na tua chamada e no teu propósito.
Então para de olhar para A, para B, para C, abençoa o ministério deles e siga você o teu propósito e você o seu ministério. E aí eu fui orar e a Brenda fica querendo orar comigo. E aí eu falo, Brenda, hoje não, porque pior que eu quero estar só eu e o Espírito Santo. Eu quero ter um momento só com Ele. Gente, Deus tem trabalhado de uma forma muito linda no meu interior, no meu coração, a partir do momento. No meio desse ano eu passei uma batalha espiritual muito grande. Muito grande. E eu falei, eu não estou conseguindo sentir o Senhor. Eu não estou conseguindo ter intimidade com Ele. Tem alguma resistência tão grande que eu não conseguia orar ao meu Pai da forma que eu sei que Ele se agrada. Então eu estipulei uma disciplina, eu precisei me disciplinar. Então aquilo que eu ministro sobre a sua vida é aquilo que eu vivo, amém, igreja? Eu precisei me disciplinar e eu comecei a me colocar de joelhos, eu comecei a orar ao Pai. Eu falei, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Me leva ao primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor, sentir a tua presença, voltar ao desejo de estar contigo. E eu iniciei uma prática que eu não estava com vontade nenhuma de iniciar, mas eu sabia que eu precisava iniciar. E eu comecei uma prática. Que prática é essa, pastora? Oração meia-noite. De joelho. Sozinha. Aí agora a Brenda quer ficar comigo. Falei, deixa eu orar contigo. Falei, não, Brenda, vai no seu quarto. Você também tem que ter intimidade com o Pai. Não é, mas porque quando eu oro sozinha eu oro rápido. Quando eu oro contigo eu demoro mais. Aí ela fala assim, mas ora você primeiro, porque aí eu ouço a sua oração e depois eu faço. Mas olha, que eu comecei a orar cheio de pompa. Mas a minha filha veio me dando uma lapada. Ela fez uma oração tão linda. Que eu falei, Senhor, eu quero orar igual a ela. Ela fez uma oração tão sincera. Na oração dela, está o Samuel, filho da Ana. Ela ora por essa criança todos os dias da vida dela. Para que o Senhor faça um milagre na vida desse bebê. A oração da minha filha é para pessoas que eu nem imaginava em colocar e ela bota na oraçãozinha dela. E eu achando que eu estava ensinando alguma coisa e ela estava me ensinando muito mais do que ela possa imaginar. E aí eu falei, Brenda, vai orar? Ela, não, mãe, deixa eu orar com você, vamos orar juntas. E aí nós oramos juntas. Mas deixa eu voltar para a mensagem. Eu nem sei o que eu entendi isso, gente. Aí a vida é um ciclo. Acho que é porque eu falei de ciclo. Que eu falei de crescer, de produzir e tal. Então esse ciclo que nós temos, que nós vivemos, ele precisa ser concluído. E tem ciclos que o Senhor faz a gente viver. Quando o Senhor tirou o povo de Israel, Ele fez eles viver um ciclo. Gente, aquele ciclo tinha que durar 40 dias. Repete por 40 dias. Mas por causa da desobediência, da rebeldia e da incredulidade, eles passaram 40 anos. Repita por 40 anos. 40 anos. Então o teu ciclo, que às vezes precisa durar 40 dias, vai durar muito mais do que 40 dias por causa da tua rebeldia, por causa da tua incredulidade, porque o Senhor está falando, deixa que faça uma coisa nova, e você está desdenhando e falando, será que fez mesmo? Será que está fazendo mesmo? Quando você bota essa palavrinha, será que você está colocando dúvida? E essa dúvida é uma semente do inimigo no teu coração de incredulidade. Mas eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de incredulidade que está tentando roubar a tua fé do teu coração em nome de Jesus. Gente, eu preciso caminhar, porque eu queria ministrar sobre vocês, mas não vai dar tempo, meu pai. Então escuta, algumas pessoas da Bíblia, o Senhor, Ele mudou ciclos, mudou circunstâncias. Então, um exemplo, Moisés ficou 40 anos dentro do palácio. Repita comigo, 40 anos no palácio. Ele mata o egípcio porque ele quer defender o hebreu, e aí ele se esconde e vai para o deserto. No deserto ele conhece Jetro, conhece a sua esposa, ali ele se casa, ali ele tem filho, e ali ele passa mais de 40 anos. Repita comigo, mais de 40 anos. Porque eu estou mandando vocês repetir, para que vocês entendam que ele vivenciou ciclos de 40 e 40 e 40. Eu não sei qual é o tamanho do teu ciclo. Eu não sei quantos anos é o teu ciclo. De Moisés foi 40. 40 anos dentro do palácio, sendo todo pomposo, orgulhoso. 40 anos no deserto, rasgando o seu coração, abrindo mão de todo aquele orgulho, abrindo mão de tudo aquilo que ele aprendeu de ciências do Egito. E depois dele ter sido passado 40 anos, tendo com as ovelhas de Jetro, aprendendo a ser um homem humilde, manso e simples, aí sim ele conseguiu
ardente. Ei, como vai acabar o meu ciclo, pastora? Quando eu ver uma sarça ardente. Quando é que eu sei que está acabando o meu ciclo, pastora? Como é que eu sei que eu venci? Quando você enxergar uma sarça ardente na tua vida. Como eu sei, pastora, que o meu ciclo eu rompi, eu concluí. Quando a sarça ardente vem sobre a tua vida. Há rotas que vão ser diminuídas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando tira o povo dele do Egito e leva para a terra de Canaã, ele tinha uma rota. Observação. A rota passaria pelo povo do Filisteu. O povo do Filisteu era um povo de guerra, um povo que tinha armas. O Senhor estava tirando um povo que só fazia tijolos e fazia pirâmides para o Egito, para Faraó. Ele sabia que aquele povo não sabia lutar. Por amor àquele povo, ele muda a rota para que eles não enfrentassem os filisteus, não abandonassem o Senhor e quisessem retornar para o Egito. Só ele entendeu. O Senhor, Ele muda a tua rota por amor à tua vida, porque Ele sabe que tem guerras que você não vai conseguir vencer, e por essas guerras Ele sabe que você não vai conseguir vencer. Ele muda a tua rota para que você não tenha, não entre nesses embates, para que você não tenha essas guerras. Aleluia! Ele mudou a rota. Ele tirou o povo daquele cenário e mudou a rota, porque sabia, Chayane, que o povo ia lutar, ia se enfraquecer, ia querer retornar para o Egito. O Pai não quer te perder, por isso Ele muda a tua rota hoje. Mudança de rota. Ele mudou a rota de Moisés, Ele mudou a rota do povo do Egito. O Senhor, Ele mudou a rota até de Paulo. Paulo falou, eu vou lá para a Ásia. O Espírito Santo impediu. Paulo falou, você não vai para a Ásia, vai para a Europa. Paulo obediente foi para a Europa. Depois que Paulo evangelizou na Europa, ganhou mais missionários, ganhou mais evangelistas, e ele falou assim, agora sim, eu te autorizo a você ir para a Ásia, vai para a Ásia. O Senhor muda a tua rota, até que eu tenha condições, intimidade com o Pai, a ponto de eu mesmo falar, essa rota eu não pego, esse trajeto eu não ando mais, por esse caminho eu não ando mais. Vou melhorar para você. Paulo está na Judéia, chega um profeta chamado Ágabo, acho que é com B, Ágabo, com B. E aquele profeta pega um cinto de Paulo, amarra suas mãos, amarra seus pés e fala, assim acontecerá com o homem que é o dono dessa cinta, ele indo para Jerusalém. Vão ligar ele, ligou as mãos, ligou os pés, vão ligar ele e vão entregar para os gentios. Vai morrer. Gente, ele falou que Paulo ia morrer. Ele pegou o cinto do Paulo, ligou as suas mãos, ligou os seus pés e falou, assim vai acontecer com o dono desse cinto. Eu e você iríamos para Jerusalém? Não, vou nada. Sabe o que Paulo falou? Eu vou falar para vocês. 21:13, Atos dos Apóstolos. Volta para mim rapidinho que eu preciso finalizar. Vou falar não, fazer vocês lerem, que é melhor. Mídia. Atos 21:13. Atos 21:13, Daniel, por favor. Vamos todos lendo 3. Essa é a resposta de Paulo para Ágabo e para todos aqueles que estavam com ele. 3. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando? Assim vocês partem do meu coração. Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para correr de Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia! É para isso que você tem que estar pronto. É para isso que você precisa estar pronto. Porque Paulo, ele podia ter mandado a sua rota, mas ele falou, não muda, eu vou encarar. Porque eu vivo por amor dele, a minha vida é dele, é por ele que eu vivo. Pastora,
rota tende a ser uma jornada planejada. Eita! E o caminho é a jornada que já aconteceu. Eita, Jesus! Eu vou melhorar. Quando eu estou com o meu esposo, ele não sabe andar sozinho no trânsito. Peguei você de novo, amor. E aí ele fala assim, amor, bota aí no GPS. Quem é que usa o GPS? Aí esses dias a gente foi na comemoração da onde ele trabalha, lá no quartel, e foi lá em Ilha do Governador. Aí a gente não sabia chegar no lugar. Aí ele falou, amor, bota aí no GPS. Aí o GPS falou assim, ó, calculando a sua rota. Aí ele me deu duas opções, Érica. Ele me deu, Thomas, duas opções de rota. Eu tinha duas opções de Rota! Por que aquelas duas opções de rota? Porque o GPS estava me mostrando que existiam dois caminhos que me faziam chegar no meu destino. O GPS, Verônica, estava me mostrando dois caminhos, duas rotas, dois caminhos existentes. Se é uma rota, é porque alguém já fez um caminho para chegar onde eu quero chegar. Se é